Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei dando continuidade ao comentário da nossa lição 4 do dia 25 de julho de 2021. O tema da nossa lição é Elias e os profetas de Azerá e Baal. Ali no primeiro tópico nós vimos, terminando ele ali, que eles estavam em meio já aqui ao desafio que Elias propora. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Elias diz assim: Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Então nós vimos ali que aqueles homens, aqueles profetas, eles oraram, eles invocaram o nome do seu Deus, que é Baal, eles saltaram sobre o altar, eles clamaram alto, eles se retalharam com facas e lanças, conforme a palavra de Deus, derramando sangue sobre si. E quando chega meio-dia, eles começam a profetizar. Não fala a ordem, ou aqui relaciona esta profecia, mas ela vai até provavelmente às 15 horas, porque aqui fala no versículo 29, diz assim: Sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Esta oferta de manjares, segundo Champlin, é às 15 horas, porque a hora nona é a hora da oração. 6 horas depois, a hora do manjares. É aqueles rituais que os hebreus tinham nos seus relacionamentos com Deus. Então, a oferta de manjares provavelmente eram às 15 horas. Então, houve todo esse tempo para que Baal respondesse. Mas Baal jamais responderia, como diz a palavra, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E aí, então, Elias, ele vai agora orar a Deus para que a resposta chegue, que é o nosso tópico 2, a oração de Elias. Então, vai iniciar aqui a parte em que Elias vai orar ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele primeiro se prepara. As preparações de Elias, os preparativos de Elias. E nestes preparativos, nós vemos que a primeira coisa que ele faz é chamar o povo. Ele chama para que o povo se aproxime para ver tudo o que está acontecendo. E todo o povo se chegou a ele, conforme o versículo 30. E a palavra de Deus diz que ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E aqui tem alguns estudiosos que têm algumas ideias a respeito desta passagem. Que altar é este que precisou de reparo? Que altar é este que estava quebrado? Então, alguns estudiosos dizem que este altar era aquele que foi edificado por Saul no Monte Carmelo. Olha aí na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Provavelmente este altar fora quebrado por pagãos e ficara sem uso por décadas. E eles acreditam que este altar fora reparado ali por Elias. Por quê? Porque já era um altar a Deus. Alguns estudiosos acham que é o altar que os profetas de Baal utilizaram antes. Eu não creio nesta hipótese, né? Porque como que o Senhor iria responder com fogo num altar que já fora usado por profetas de Baal, ídolos? E todas as vezes que fala de altar para Deus é alguma coisa única, singular, não é? Com claras ordens de Deus para purificação e santificação. Então eu creio mais nessa ideia aqui de que já havia um altar ali há muito tempo construído e que ali agora Elias vai edificar. E a palavra de Deus fala que ele faz assim. Está no versículo 31. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome.
Então ele pega ali as 12 pedras, né? Não é? E com aquelas pedras ele edifica o altar em nome do Senhor, para que fosse usado pelo Senhor. Então essas 12 pedras simbolizam as 12 tribos, que no momento ali eram 10. Não tinha 12 tribos ali em volta, naquele Monte Carmelo. Mas todas as vezes que falam do Israel de Deus, ele é composto por 12 tribos. E aqui ele inclui, não é? Mais 2 pedras do Reino do Sul. Por quê? Porque o compromisso com Deus, ele está dando a ideia ali do compromisso com Deus, com todo o seu povo. Todas aquelas pedras simbolizavam Israel inteira, tanto as nações do norte como as nações do sul, a nação do sul, que ficaram ali com 2 tribos, como vimos anteriormente. E após ele fazer isso, a palavra de Deus diz que ele fez um rego em volta do altar, provavelmente umas escavações ao redor, que a palavra de Deus diz para larguras de 2 sementes. Então, tipo uma cova em volta ali. E ali ele arma lenha, ele prepara o bezerro, conforme o versículo 33, e depois ele faz algo diferente. Ele manda colocar água, três vezes, não é? O jarro de água. Ele diz assim, ó, versículo 34, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto. Não são 3, são 4 cântaros sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda. E disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. E a palavra de Deus diz que a água corria do altar até o rego, que encheu-se de água. É por isso que quando nós lemos ali o texto áureo, fala que quando o Senhor manda fogo, até aquela água que fica ali em volta, que encheira, ela é consumida pelo fogo do Senhor. Talvez essa questão aí de ter colocado água, não é? Fosse uma forma dele querer, né, trazer aí uma autenticidade maior ao acontecimento. Não sabemos por que ele fez isso. Nós vimos anteriormente que ele rira dos profetas de Baal. Falem mais alto, porque talvez seu Deus está dormindo. Fale mais alto para que ele escute. Então ele era um homem muito excêntrico ou muito rústico para fazer as coisas assim com um pouco de exagero. Mas ele faz isso porque ele tem certeza que Deus vai responder e que só Deus pode mandar fogo. E ali no verso 36 diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, novamente uma referência à oferta de manjares, dizendo que foi após as 15 horas, após esta hora, que ele faz a oração. E a oração de Elias, ela é singular. Ele diz assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então Elias aqui, ele está clamando a Deus, seguindo alguns pontos importantes. Primeiro, reconhecendo quem é o verdadeiro Deus. Ele faz menção aqui ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que aqueles homens todos que estavam ali, que ele chamara mais perto, sabia da história, sabia que eles tinham chamado, e ele está clamando ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó. E depois ele fala: tu és Deus em Israel, mostrando para eles que a oração é única e exclusivamente para o verdadeiro Deus. E depois ele se reconhece como servo. Ele diz assim, e que eu sou teu servo, não é? Mostrando aí
como um ser que serve a Deus, um homem que serve a Deus, um profeta de Deus. E depois ele vai trazer ali uma outra frase, que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então Elias está confirmando ali diante daqueles homens que ele estava fazendo tudo conforme a palavra do Senhor. E o autor, ele fala aqui, ó, eu achei muito interessante, eu gostaria de ler. Ele diz assim, ó: a oração foi simples e curta, contrastando com as longas e sacrificiais orações dos profetas de Baal. Tudo isso para mostrar que para o Senhor responder não são necessárias cerimônias especiais, muito menos sacrifícios e mutilações. Basta exercitar a fé no Deus verdadeiro. Elias, na sua oração, lembrou-se dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, da nação de Israel, especialmente de que ele era um servo. Percebe-se que o desafio lançado por Elias não partiu do desejo dele, e isso está exposto na sua oração, mas que ele obedientemente estava naquele momento. Deus estava ali. O pastor José Gonçalves, em um dos seus livros, ele diz assim, que primeiro, ele usou uma teologia correta sobre a divindade, tu és Deus, uma correta antropologia, eu sou teu servo, uma correta bibliologia, conforme a palavra fiz essas coisas. Então ele seguiu esta ordem e ali a palavra de Deus diz que caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, que é o nosso texto de ouro, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que é aquele espaço que ele cavou em volta do altar. Então foi consumido tudo, até mesmo as pedras. A palavra de Deus diz: tudo foi consumido. E esta resposta de Deus com fogo era algo de muito conhecimento dos judeus. Deus já respondera com fogo em outras oportunidades. Eles conheciam a história. Nós vemos aqui, eu anotei em Levítico 9:24, se você quiser conferir ali. Nós também temos registro ainda no tempo de Davi, que era de conhecimento deles, é história. Primeiro Crônicas, capítulo 21, 26, quando Davi edificara o altar e oferecera holocaustos, Deus respondera com fogo. Faça a leitura aí. E também na inauguração do templo de Salomão, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Aquele povo sabia que aquele fogo vinha do Senhor. E a resposta deles, após ver este milagre, não é, de Deus ali mostrando quem era o verdadeiro Deus, diz assim a palavra: o que vem do todo povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Na mesma hora, os profetas de Baal fugiram, não é? Diante da expressão do povo escolhendo de que lado ficaria, porque era assim o desafio. Aquele que respondera com fogo é o verdadeiro Deus. Eles fugiram, não é? E ali, o que a palavra de Deus diz? Que Elias pediu que pegasse os profetas. Quem pegou esses profetas foi o povo, também com a ajuda de Elias e daqueles que estavam ali, e aqueles homens foram mortos. Quando olhamos assim com os nossos olhos de século 21, mataram todos os profetas, fica parecendo uma coisa forte, não é? Mas já havia na lei daquela época, que é muito diferente da nossa, qual era a pena para falsos profetas. Está lá em Deuteronômio 13, faça a leitura aí. Então, a morte dos falsos profetas em Israel era lei. E a morte também nessas situações não é algo estranhável
para aquele povo, não deve ser para nós. Por quê? Porque Deus estava exercendo ali o seu juízo sobre aqueles homens que tiraram o povo, o que conseguiram convencer o coração do povo para praticar um pecado tão grave. E o Senhor ali, ele permite que aqueles homens todos fossem mortos, não é? A palavra de Deus também, quando nós estamos olhando o Novo Testamento, diz assim, o autor diz assim, Jesus, assim como Elias, manifestou também atitudes severas contra os religiosos e falsos mestres que rejeitavam a palavra de Deus, substituindo a riqueza da revelação divina pelos seus acréscimos e as suas próprias ideias e interpretações. A denúncia de Jesus contra eles foi forte. Jesus disse assim: em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus, ele cobrou daqueles homens verdade, não é? No tempo de Jesus, ninguém era morto, não é? Por conta das questões aí religiosas, mas o Senhor Jesus, ele se opõe, não é? Nos nossos dias, a morte, não é, para uma pessoa que está trazendo uma falsa profecia, ela não é legal, mas naquele tempo eles agiam desta maneira, tanto eles como outras pessoas, não é? A morte não era algo assim tão forte como nos nossos dias. E Jesus ainda descreveu o caráter desses falsos mestres e pregadores como ministro que buscam popularidade, imponência e atenção das pessoas, que amam honrarias, cargos, títulos de posições, mas que impedem as pessoas de entrar no céu com o evangelho distorcido que pregam as práticas legalistas, o autor da nossa lição dizendo. Então, eles estavam ali desviando, como os homens da época de Jesus, e Jesus os confrontava, não é, com a verdade. No caso aqui, alguns séculos anteriores, a pena era a morte desses falsos profetas. E então, nós terminamos aqui o segundo tópico, vamos para o terceiro, que é um tópico que vai tratar um pouquinho da reação de Elias após a morte desses profetas. Ali aconteceu uma grande vitória, não é? Uma grande vitória sobre esses profetas, e acontece um problema com Elias. Por quê? Porque Jezabel, quando fica sabendo, através do seu esposo, ela ameaça Elias de morte. Ela dá 24 horas para ele. Está registrado aqui na palavra de Deus. Quando Acabe informa o que aconteceu, ela diz, está lá no versículo 2 de 1 Reis 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como algum deles. Então ela o ameaça de morte. Dentro de 24 horas ele estaria morto, assim como os seus profetas. Ela ficou muito irada. Essa mulher, ela era muito perversa e ela iria mesmo dar cabo do profeta Elias. E a palavra de Deus diz que Elias desanimou, não é? Ou ele dá a ideia que desanimou, que ficou triste, temeroso, e ele foge, não é? Ele foge. Provavelmente, como o autor diz aqui no livro de apoio, ele estava cansado e queria o fim do seu ministério, não é? A palavra de Deus diz que ele foi para o deserto, para escapar pela sua vida. Então, a palavra de Deus diz que ele caminhou por um dia, assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte.
Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Alguns interpretam esta ação de Elias como se ele estivesse em depressão. Eu penso que colocar essa situação de Elias como uma pessoa em depressão fica muito assim, muito muito imediato. Após um grande feito, ele ficar depressivo. A depressão ela acontece devagar, ela tem um processo até chegar ao seu ponto. Eu creio que ele estava mesmo muito cansado. Eu creio que, assim como Paulo certa vez pedira ou tivera o desejo de partir para estar com Cristo, Filipenses 1:23, esse desejo também chegou ao coração de Elias. Assim como os heróis da fé que desejavam uma pátria melhor, a celestial, Hebreus 11:16. Assim, desta maneira, Elias queria descansar. Também Moisés teve um momento em que ele pede, não é, para o Senhor levar, Romanos 11:15, e Números 11:15, desta maneira também Elias estava cansado. Ele fizera este grande feito em nome de Deus e Deus respondera, e talvez ele esperasse que Acabe, Jezabel se arrependesse, não é? Mas não, Acabe informa ela a morte dos profetas, talvez levando ela a mais ira ainda, fazendo com que ele vá para o deserto. O deserto é uma situação que muitos crentes passam, não é? Todos nós temos o nosso momento em que nós queremos ficar um pouco mais isolado, e o autor ele fala uma coisa interessante aqui sobre o deserto. Ele diz que o deserto ele é uma forma também de Deus tratar conosco, de Deus se revelar a nós, não é? E é uma forma de nós entendermos também o trabalhar de Deus. O autor diz assim, ó: foi fugindo dessas situações todas reais, mas também emocionais, que Elias foi para o deserto. Ele viu-se obrigado a ir para o deserto por uma questão de sobrevivência física, mas também de sobrevivência espiritual. Muitas vezes o crente fiel é empurrado para o deserto pelas circunstâncias da vida, mas ele pode voluntariamente optar pelo deserto, que sempre é um encontro consigo mesmo, como foi com Elias e com as realidades pessoais e circunstanciais, na maioria das vezes difíceis de admitir e organizar, porém extremamente necessárias, pois é no deserto que o Senhor manda um anjo para alimentar Elias, que com a força de Deus caminhou 40 dias até o monte Horebe. E esse deserto para Elias, ele não foi de todo mal. E é por isso que eu também não entendo que este momento foi uma depressão, porque ninguém sai de uma depressão tão rápido assim, não é? Ele viajou um dia, deitou debaixo de um zimbro, pediu a morte. Aí Deus se revela a ele, ele levanta, recebe ali um reforço, o anjo o alimenta, ele recebe 2 vezes alimento e ele caminha 40 dias até o monte Sinai, que é o monte Horebe. E ali Deus se mostra a ele, se apresenta a ele naquela passagem maravilhosa que é a resposta de Deus registrada aqui no 3º subtópico. O autor diz assim: Deus interveio de forma miraculosa, enviando a Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Deus ele socorreu o seu servo rapidamente. 1 Reis 19, 5, 7. Nisso depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta.
A partir de então, ele deixou-se levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12. Elias teve oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Deu mais 3 missões para ele: ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. 1 Reis capítulo 19, 15 e 16. E este homem que estava ali desanimado, triste, a palavra de Deus diz que ele recebe um novo ânimo e parte dali, não é, para atender aquilo que o Senhor havia falado. Primeiro, separar o seu sucessor, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, e fazer aquilo que o Senhor falara com ele. E assim nós vemos o término desse... Término não, o meio deste processo por qual Elias passa ali, primeiro levando aquele povo a reconhecer o verdadeiro Deus, depois sofrendo ali o desânimo, porque não é fácil ser perseguido, ser ameaçado de morte, e depois o Senhor com a sua forte mão restaurando ele, colocando ele de novo para dar continuidade ao seu ministério. Então nós vemos uma rainha má que falou que mataria Elias dentro de 24 horas, ou no dia seguinte, na mesma hora, que vai dar as 24 horas. E nós vemos que o Senhor fala não para os planos da rainha, e depois nós vemos como é o fim dele, não é? Ele não passa por morte. O fim de Elias é muito bonito, está registrado aqui, eu vou ler, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu acho essa passagem muito linda, mostrando ali que não é o homem, não é o inimigo que faz aquilo que quer com os teus servos, mas o Senhor faz da maneira que Ele quer. Ele mostrou ali uma grande fragilidade, mas porque é homem como nós. Tiago fala disso lá no capítulo 5, versículo 17 e 18. Ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Que é algo que acontece, que eu esqueci de mencionar. Após a morte, é interessante que só aconteceu após a morte. Após a morte desses profetas de Baal, ele anuncia que haverá uma grande chuva. E realmente acontece lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 45. Então ficou 3 anos e meio sem chuva. Após todos esses acontecimentos e a morte dos profetas de Baal, Deus manda chuva, provando mais uma vez aqueles homens que eles tinham escolhido o lado certo. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não é? Nós sabemos, como veremos mais à frente, que deve ter sobrado algum outro profeta de outro lugar que viera, mas aqueles 450 morreram ali. Mas nós veremos que haverá novamente outros reis buscando Baal como Deus. Então nós vemos isto que o Senhor faz com este povo como um ato de misericórdia, dando oportunidade para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem a Deus e assim fossem restaurados, porque é este o plano de Deus, restaurar o homem. Mas as oportunidades foram dadas e eles negaram, não é? Nós vamos ver depois de mais ou menos, aqui nós estamos em 800, mais ou menos
uns 100 anos depois, esses homens vão a cativeiro. 100 e poucos anos, esses homens vão a cativeiro. Não, talvez não esses mesmo, mas a região do norte vai ali para a Babilônia e nunca mais retornarão. Nós vamos continuar nas próximas lições, ainda falando de Elias, a lição de número 5, o reinado de Acasias, ele vai estar presente, trazendo profecias, e depois nós vamos ver a lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Vamos ainda estar falando mais um pouquinho de Elias, este profeta de Deus muito usado por ele. Amém? E assim eu termino a ministração desta aula, pedindo a Deus a bênção dele sobre você, sua casa, sua família, a escola dominical a qual você pertence e a sua igreja aí. Amém? Deus abençoe a todos.